A ciência do foco. 4 técnicas para você permanecer concentrado, concentrada o dia inteiro. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 200. 200, chegamos, nós, Five. O podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. E hoje, no podcast 200, nós vamos falar sobre foco. Como que você mantém o foco e a concentração durante todo o dia, o que, aliás, é um baita desafio na vida moderna. Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de alta conversão. Vamos. E por que, Paty, esse tema é importante? Por uma razão muito simples. As pessoas, elas têm a sensação cada vez mais de, cara, parece que o dia voou e que eu não fiz nada. Você já teve essa sensação, Five? Caraca, nossa, já são 5 da tarde, já são 8 da noite, parece que o dia voou e não fiz nada. Na vida a gente geralmente já tem sempre mais coisa pra fazer do que cabe. Fato. Fora as tarefas nunca vão acabar. distrações que me tiram do trilho e do rumo. A perda do foco, né? Que então, é a perda do foco. A perda do foco. Então, por exemplo, a pessoa às vezes senta pra escrever um e-mail importante que ela tem que fazer, e aí antes de escrever o e-mail, ela resolve abrir uma aba de internet, aí dá uma olhadinha numa notícia, aí quando vê a notícia vai pra outro site, pra outro site. Aí lembra de outra coisa, lembra de uma ligação, lembra de uma mensagem. Aí levanta, pega o celular, manda 3... Quando ela volta, passaram 40 minutos e ela não percebeu. Né? Às vezes ela entra uma notificação no celular dela, né? Quantas vezes a gente não olha, vai, sei lá, Five, já aconteceu contigo? Eu quero honestidade da tua parte, de pegar um celular para olhar uma coisa, por exemplo, no WhatsApp, só que quando você olhou, já estava aberto no Instagram. Aí você é abduzido. E aí você é abduzido pelo... Eu já fui abduzida várias vezes, que aí daqui a pouco eu falo assim, gente, eu entrei aqui pra ver o quê? Então, se você já foi abduzido, eu já também, Five, mas isso é natural do ser humano, você vai entender por que nesse podcast. Já foi abduzido, abduzida? Coloca no comentário, já fui abduzido, só a gente vai entender. Não, você abre assim o celular, já vem aquela luzinha de foco verde assim na gente, da abdução, né? Aí você vai indo assim pra dentro da abdução. Então, já foi abduzido, Five? Coloca no... Eu fico imaginando alguém de fora chegar nesse podcast, que não é da nossa comunidade, aqui da nossa tribo, e falar assim, cara, que papo é esse? Já fui abduzido, né? A pessoa olhar aqui nos comentários, né? Só a gente vai entender, vai. Coloca, já fui abduzido, a gente vai entender. Então, o foco, quando você começa a entender como ter foco, como se manter concentrado, o teu dia rende muito mais. A tua produtividade é muito maior. Mas não é porque seu dia fica maior, é porque você produz mais na hora produtiva e sobra mais tempo para você se divertir sem culpa, sobra mais tempo para você olhar Instagram, olhar Reels, olhar Shorts, olhar TikTok sem culpa, o que quiser. Ler um livro, tomar um café, brincar com teus filhos, mas não porque você tá fazendo porque tá obrigada. Tá fazendo porque você realmente conseguiu ter uma baita produtividade, um baita foco naquilo que importa, e aí o resto do dia você faz como se fosse um grande prêmio por um dia mega produtivo que você teve. É isso que a gente vai falar nesse podcast. Meu melhor dia é o dia produtivo, não tem sombra de dúvida. É isso. João já sabe, né? Nosso filho, ele pergunta, mãe, aí como foi o dia? Quando eu falo com um sorriso, ele que me mostra. Produtivo, né, mãe? Porque a minha resposta é tipo, produtivo. Ele faz, produtivo, né, mãe? Melhor dia é produtivo. É isso. Dia produtivo... muito bom. Você sente que você ganha do dia, que você tá à frente do dia, né? Não, eu acho que é mais do que isso, sabe, comanda o dia. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que mais do que é isso tudo, é um pouco mais. É como se você tivesse corrido uma corrida e ganhado. E aí você celebra, vai tomar uma cerveja, uma água, um suco, um chá, um café pela vitória do dia. Então é disso que a gente vai falar nesse podcast. Eu só pra terminar, porque você falando já me veio... eu sou muito visual, né? Eu acho que um dia produtivo é quando você surfa a onda. E um dia, quando não é produtivo, é aquele que você leva um caixote, assim, que aí você, parece que o dia, as tarefas, as coisas, o foco, o tempo, tudo voa e você fica assim, ralando na areia, naquela onda que te leva. Tem um meme, né? Você levanta meio desnorteado, assim, né? Tomara que o time consiga colocar aí. Tem um meme de uma menininha que é tipo assim, ó, acordando em cima da hora pra ir pro trabalho, pra primeira reunião do dia, a menina saindo de dentro de um quarto com uma mamadeira na mão, né? Eu indo malhar depois de um final de semana em que eu comi igual um javali selvagem, a menininha com a... Então, na verdade, o que acontece, eu imagino a pessoa que foi atropelado pelo dia sem foco, sem concentração, essa menininha. Eu, depois de um dia em que tentei ser focado e não consegui, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje. E hoje, além de tudo, ainda tem um presente.
Um presente? Tem um presente pra quem estiver ouvindo a gente. Poxa, nem eu estava sabendo Não desse tá sabendo. presente. Saberá em breve. Na verdade, você tá, só não tá lembrando que sabe. É possível. Posso ir em frente? Pode ir em frente. E a gente vai falar sobre isso, Paty. Eu dividi o podcast de hoje em 2 partes. A parte número 1 é... Por que é tão difícil manter o foco? Ah, não, mas eu não quero saber, só quero solucionar. Não, você precisa saber com o que você está lutando, né? E no mundo de hoje está cada vez mais difícil, porque o mundo de hoje ele tem mais distrações, né? Isso, e o Sun Tzu, ele fala que se você conhece a si próprio e ao inimigo, você vai lutar 100 batalhas e vai vencer as 100. Se você conhecer só a você próprio, mas não conhecer o inimigo, para cada uma vitória você vai ter uma derrota. Mas se você não conhece nem a você, nem ao inimigo, você só vai experimentar a derrota. A derrota então, é garantida. É garantida. Essa frase é surreal. 5. A gente sempre lembra você que as frases que te marcarem, que fizer muito sentido, vai escrevendo aqui durante o podcast. E essa, apesar de ser longa, não é uma frase, é um parágrafo, mas é surreal. Bota pelo menos assim, ó, conheça-te próprio. Conheça-te próprio. Pelo menos surreal. isso, É muito poderoso. A gente tá chateado, tá, Five? Que no podcast 199, antes, até a hora que a gente tá gravando aqui, não tinha dado nem 200 comentários. Não tinha, né? O Five tá fuleiro. O Five tá fuleiro. Tá fuleiro. Será que o Five tá vendo os carpados lá das Olimpíadas? Duplo escarpado, as vitórias da nossa Rebeca lá, arrebentando a Olimpíada? Pode ser, Five. Mas para com essa fuleirice. Então, se você quer aprender a ter foco, já começa focando em curtir esse podcast, curte na largada. Inclusive, várias pessoas comentaram no último podcast dizendo assim, eu sempre curto desde os primeiros 5 segundos, nunca me arrependi. Vários Fives aí fazendo isso. Porque a ação cura, a inação adoece. É desesperador uma pessoa que se sujeita a ouvir um podcast ou assistir um podcast e não fazer nada, não curtir, não descurtir. Curte, chegou no final, não curtiu, descurte, mas age, isso cara, aí. Age. Então a parte 1 é conhecer o inimigo, que é a falta de foco, que é a distração, e a parte 2 eu preparei 4 técnicas pra gente aprender a ter foco, vencer o inimigo e conseguir passar um dia inteiro concentrado. E a parte 3, eu vou trazer aqui que eu trouxe um negócio pro Five, podcast 200. Tem a parte 3 pro Five? Tá bom. Vou trazer pro Five. Então tem parte 3 pra você, Five. Então vamos começar o podcast mais ouvido de produtividade do Brasil. Já falei isso, que a gente pode, já falei no começo, né? Não, mas nunca é demais. Garante, nunca é demais. Aliás, é uma frase que o Five poderia botar aqui embaixo com orgulho, porque quem faz seu podcast mais ouvido de produtividade é você, Five. Exatamente. Podia botar aqui embaixo do YouTube, onde você tiver, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu vou amar. Você traz aí uns 5 nomes de pessoas que puseram no próximo, Trarei. Paty? Anota pra lembrar, hein? Anota pra lembrar esse trem. Já anota aí logo. Anota agora, anota né? Em tempo real. Você vai esquecer esse trem. Então, beleza. E aí, pra gente entender sobre isso, o que a gente tem que lembrar, o que eu já falei em podcasts anteriores aqui, Paty. Nós somos um mecanismo, uma tecnologia... Nós, humanos, Homo sapiens, a gente é uma tecnologia criada para viver há 300 mil anos atrás, que não foi atualizada para os dias modernos. Então, a gente sempre tem que lembrar que nós, seres humanos, somos muito parecidos com os nossos ancestrais. Então, a gente tem que analisar que nós fomos feitos para 300 mil anos atrás, vivendo nos dias de hoje. Então, quando a gente quer entender como a gente funciona, não adianta olhar para agora, tem que olhar para 300 mil anos atrás. Então, entenda, a gente Darwin dizia que a gente os melhores sobrevivem. Então, olha que louco, quem era focado morria. Uau, sério? Sério, vamos entender por quê? A gente vivia num mundo cheio de... É óbvio que você vai entender isso contextualizado, né? Quando a gente vivia num mundo cheio de perigo, cheio de... Nós éramos presa e não predador. A gente era presa de um monte de animal. Então, o cara, quando estava ali, por exemplo, pescando um peixe para sobreviver, o ultra focado, aquele que só focava no peixe, virava o quê? Comida do tigre dente de sabre. É, faz todo sentido. Então, quem sobreviveu era a pessoa que era o olho no peixe e o outro no gato, né? Era, um no padre, outro na missa, outro né? no padre, outro na missa. Então, tô aqui olhando o peixe, mas de vez em quando eu olho para ver se não tem ninguém vindo, nenhum bicho vindo. Aí, continuo tentando pescar ali o peixe e tal, e vejo de novo se tem algum bicho vindo. Se tem, eu corro. Então, o modo distraível do cérebro, ele é um mecanismo de sobrevivência há 300 mil anos atrás. E o cara hiperfocado, aquele que ficava, eu só olho o peixe, não vejo mais nada, nhau!
Ele era... Cara, tem, né, essas pessoas que têm esse foco em túnel, que a gente vê que você fala com elas. Meu tio, se ele estiver assistindo o Jornal Nacional... Acabou. Não adianta. Se eu estiver dizendo, furacão, não adianta. Então, ele ia ser um belo lanche de tigres dente de sabre há 300 mil anos atrás. Então, mas, Jerônimo, existem pessoas assim, sim, mas é a minoria. A grande maioria das pessoas, o que ela faz? Ela vai ser aquilo que a gente já comentou no começo do podcast. Ele vai ser a pessoa que tá ali sentado, resolve sentar para escrever um e-mail, quando se dá conta, entrou no site para ver a notícia do esporte ou alguma coisa da televisão, quando viu, clicou na cotação do dólar, quando viu, tá vendo a forma de reprodução dos dinossauros na era paleolítica. E pronto, né? Não sei nem se os dinossauros se reproduziam na era paleolítica. Então esse é o grande ponto da história. E ficou claro por que o desfocado sobreviveu e o focado morreu? Sim, então a gente precisa se dar um desconto hoje em dia de que, cara, então eu sou um descendente de um desfocado? Sim, Five, você vem de gerações e gerações de pessoas que tinham cérebros distraíveis como um mecanismo de sobrevivência. O problema é que hoje o cérebro distraível virou muito mais um problema do que uma solução. Hoje o cérebro concentrado, ele cresce muito mais na carreira profissional do que um cérebro distraído. É engraçado, a gente não mudou, mas o mundo mudou. Isso. E as necessidades e hábitos e atitudes que levam a gente a ser bem-sucedido hoje são diferentes das atitudes que a gente precisava lá atrás, né? Como tudo, quem não se adapta morre. Então, a gente precisa ir contra o que a gente já foi do nosso avô. Para uma nova função. A segunda razão, Paty, é a questão da carga cognitiva. Manter o foco, ele toma um monte de capacidade energética do cérebro, né? De glicose, propriamente dito. Então, a gente tem uma capacidade de energia. Energia física, né? Se você dá uma corrida, você tem energia. Se você raciocina, você tem energia. Se você consome energia. Se você mantém o foco, você consome energia. Então, o cérebro tem uma capacidade máxima de consumir energia, de gastar energia. E manter o foco, a atenção, a concentração, tem um baita dispêndio, não é desperdício, é dispêndio, é diferente, um baita consumo de energia. Então, veja... Porque é um esforço, né? Faz todo sentido. Extremamente. Pensar cansa, decidir cansa, se concentrar cansa, manter o foco cansa. Então, tudo isso desgasta. Ai, talvez você já tenha experimentado isso, Five, de falar assim, nossa, tô cansado de tanto pensar. Nossa, eu não fiz nada físico, mas tô cansado. Porque você ficou ali focado, concentrado e cansou mesmo. Você teve consumo de glicose, você teve consumo de energia, você desgastou a sua energia se mantendo foco. Então, se eu tenho um cérebro que tem uma natureza distraível e que gasta muita energia, fazer o oposto disso, é natural que a maioria da população mundial seja o quê? Focada ou distraída? Distraída, né? Tem um desafio para manter o foco. Esse é o ponto. Cara, quem é focado deveria emagrecer mais rápido, né? Existe esse benefício aí, esse benefício extra? Já consome tanta energia? Mas eu confesso que esse é um estudo que eu nunca fiz, saber se quem pensa mais emagrece mais. Mas, tecnicamente dizendo, o consumo do cérebro, ele é mais ou menos 25% das nossas calorias do dia. Então, em tese, pensar e manter mais foco, em tese, tem um potencial de maior consumo calórico. Olha só. Né? Que loucura. Aí teria que estudar. Five, eu não estou confirmando isso, tá? Daqui a pouco sai aí. Neurocientista diz que pensar emagrece. Não estou confirmando. Não, pode ser até que sim. Eu só não estou confirmando porque eu não li pesquisa sobre isso. Mas racionalmente parece fazer sentido, né? Que você tem um consumo maior de energia. Bom, voltando aqui... Tomei um sorvete, vou ficar focado agora à tarde. Você tá indo pra academia? Não, tô indo me focar. Só tarefas de extremo foco. Academia Final não. de semana eu caí. Focar. Né? Comi pra caramba, agora eu vou focar. Então, agora a gente começa a entrar na segunda parte do podcast, Paty, que é a parte onde eu vou explicar 4 técnicas que vão ajudar você a ficar concentrado o dia todo para suprir o desafio do cérebro distraível e poupador de energia. Então é isso que vai funcionar. Vamos para o primeiro? Vamos. Para o primeiro, a linha lógica é assim, ó, menos e melhor. Algumas pessoas... Vou explicar. A primeira técnica é a técnica do menos e melhor. O que é a técnica do menos e melhor? Algumas pessoas se preparam para trabalhar ali 2, 3 horas seguidas.
A merda é que ela não vai ficar... Provavelmente, a grande maioria das pessoas, a não ser que você seja um sobrevivente focado, né, você vai, ao longo de 2, 3 horas, você vai perder o foco várias vezes. Só que o problema quando você perde o foco várias vezes é que você não percebe o quanto tempo você demorou para voltar pro foco. Tipo, você tem um monte de filhos, de vez em quando um corre, você tem que buscar, né? É isso. Você tá na Universal, na Disney ou no Parque da Cidade, em qualquer lugar que seja, com 4 filhos. Aí um corre para um lado, outro corre para o outro, fala, meu Deus! Até se recuperar. Até você recuperar um. Então, o que acontece... É perfeita a tua descrição. Então, o que acontece é que as pessoas se programam para trabalhar 2, 3 horas, só que elas acham que elas trabalharam 2, 3 horas. Mas se existisse um mecanismo medindo o tempo líquido de trabalho, foi muito pouco. Então, a melhor forma é você criar sprints menores com descansos conscientes entre esses sprints. Então, uma técnica muito famosa, acho que todo mundo já ouviu falar, mas nem todo mundo sabe fazer, que é a técnica de Pomodoro. Então, o que é a técnica de Pomodoro? A técnica de Pomodoro ela é uma técnica validada pela ciência, inclusive, que gera maiores benefícios. Por que é de Pomodoro? Porque o cara usou sabe, já viu... Timer de tomatinho de cozinha, né? Por isso que é técnica do Pomodoro, né? Molho Pomodoro, molho de tomate. Então, como é que é a técnica? Você bota um despertador de 25 minutos como padrão, e aí, por 25 minutos, você mantém o foco, ó, menos e melhor. Ao invés de eu tentar ficar focado por 2, 3 horas, eu fico por 25 minutos. Ao final dos 25 minutos, você bota 5 minutos para fazer o que você quiser. Olha a neurociência funcionando. Agora você vai entender num outro patamar, Five. Olha a neurociência funcionando. Então eu boto um timer de 5 minutos, por quê? Para permitir que o meu cérebro se distraia. Relaxe. Distraia. Não é nem relaxar, é distrair. Por quê? Porque ele tem uma natureza distraível. Eu estou permitindo que ele siga a natureza pela qual ele foi criada. Então, me distraio por 5 minutos. Depois de 4 ciclos completos, ó, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Então, me distrai intencionalmente ao longo. Depois de 4 ciclos, eu faço um ciclo maior de descanso de uns 30 minutos aproximadamente. Qual é o perigo aqui, Five, na técnica de Pomodoro? É botar o tempo para 25 minutos, tocar o despertador, aí fala, agora eu vou ter 5. Mas não bota o timer para 5. Então, aí se distrai por 1 hora. Porque o cérebro é mais distraível do que focado. Então, você precisa botar o timer para 25 minutos e precisa botar o timer para 5 minutos. Isso aí. Aí, agora tem um ponto, né, que eu ensino sempre aos meus alunos. Qual é o ponto que eu ensino aos meus alunos, tanto da comunidade no comando, como aqueles que vão para o evento no Comando da Revolução? O que eu ensino para eles? Que você precisa ser um cientista de você mesmo. Algumas pessoas ao longo da jornada, que é o meu caso, vão perceber que 25 minutos é pouco para elas. Que eu, Jerônimo, por exemplo, eu demoro mais para conseguir entrar em hiperfoco. Depois que eu entro no hiperfoco, aí eu fico bastante tempo. Então, para mim, faz mais sentido eu fazer Pomodoro vezes 2, 2x. O que eu faço? Ao invés de botar 25 minutos, eu boto 50. E quando eu descanso, ao invés de eu descansar 5, eu descanso 10. Então, para mim, funciona melhor. Jerônimo, e para mim? Testa. Isso aqui é ser um cientista de você mesmo. É não permitir que um influenciador da internet te diga o que é melhor para você. Quem já me segue há algum tempo já sabe disso, né? Que o melhor para você não é o que eu digo, é o que funciona para você. Eu não tenho vaidade que você faça exatamente igual a mim. Eu tenho a vaidade que você evolua em produtividade, em resultados na sua vida, né? Então, esse é o grande ponto da história. Incrível. Simples e melhor. Simples de fazer, super aplicável. E aí, pô, Five, você já pode testar aí de sair desse modo distraído. Ah, mas eu não tenho o Pomodoro de tomate. Não, Five, bota no celular ou compra um despertadorzinho de R$20 no Mercado Livre, na Amazon. Bota um despertador. O próprio computador busca um site lá, Timer Online. Aí vai ter lá gratuito, você bota lá 25 minutos, só tem que tomar o cuidado para botar também o descanso. Você tem que botar o foco e o descanso. O que você vai perceber? Que o teu cérebro, você vai experimentar
tende a experimentar um foco maior durante aqueles 25 minutos. Por quê? Porque o teu cérebro sabe que já ele vai poder se distrair novamente. Ele não tá ali numa maratona, eu não posso me distrair, eu não posso me distrair, espera. eu não posso... Seu filho espera, que ele sabe que vai ser pouquinho, né? Aí ele não precisa sair correndo, desesperado pra você buscar. Daqui a 25 minutos eu vou te deixar correr à vontade para onde você quiser. Aí deixa teu cérebro ir para onde ele quiser. Tocou o despertador. Incrível. Já tô curiosa da segunda técnica aqui, que a primeira foi muito boa. Essa é a técnica de Pomodoro. São 4 que a gente preparou aqui. A técnica número 2 é: se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. O meu cérebro, ele precisa de plausibilidade. O cérebro humano, ele precisa de plausibilidade. Caraca, não, o que tem a ver não saber para onde vai, qualquer caminho serve com plausibilidade? Tudo, e você vai entender agora. O que é plausibilidade? Se eu não sei para que eu estou fazendo isso, se eu não sei para que eu estou fazendo isso, eu não vou fazer. Por quê? Porque ele quer poupar energia. Para que eu vou gastar energia de me focar, de me disciplinar, de ser concentrada, se eu não sei para que eu estou fazendo isso? Não tem relevância, não sabe para quê. Para quê? Qual o propósito disso? Tem vários estudos bem interessantes. Tem um da fila da copiadora. Antigamente, hoje em dia, acho que não existe mais copiadora no mundo, mas tinha lembra as famosas Xerox? Na faculdade tinha muito. Vou na copiadora. Nem sei, talvez ainda tenha. Talvez tenha. Eles fizeram um experimento. Qual foi o experimento? Hoje é PDF, né, eu acho. Mas, enfim, tem copiadora ainda? Existe ainda, Fábio? Bota aqui nos comentários pra gente. Vocês estão ultrapassados. Não sabemos. Não sei, realmente eu não sei. Foi um experimento feito assim. A pessoa chegava na fila e falava assim, eu posso tirar uma cópia? É uma só, meu cachorro tá lá fora na chuva, eu posso tirar uma cópia na tua frente? Claro, vai lá. Quase todo mundo deixava. Surpresa nenhuma. O outro, aí, segundo experimento dentro do mesmo grande experimento, o cara chegava e furava a fila. A grande maioria deixava ele furar? Não. Ele falou, ô irmão, fila aqui lá atrás, ó, vai lá para trás. Aí a terceira rodada do experimento, que essa foi surpreendente. A pessoa chegava para ela e dizia assim, cara, eu vou aqui entrar na tua frente, eu vou só tirar uma cópia aqui e tal, e não dava plausibilidade. Mas só de usar a palavra por que eu preciso tirar uma cópia, quase o mesmo número do primeiro grupo deixava. Então, o cérebro ele precisa de algum tipo de plausibilidade. Olha só. Agora vamos para permitir que alguma coisa aconteça. Então a gente volta agora. O problema da maioria das pessoas hoje na humanidade é que elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Então elas simplesmente, se existisse uma trilha sonora para a vida dela, seria deixa a vida me levar, vida leva eu. Ela acorda de manhã, né? Tem a música acho que é do Skank ou do Jota Quest, vou deixar a vida do Skank, né? Vou deixar a vida me levar. Cara, parece maravilhosa essa música, mas ela é uma bosta, vou deixar a vida me levar. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas hoje têm uma tendência a acordar, ficar no celular, correr para o trabalho, ou sentar na frente do computador para quem trabalha remotamente, trabalhar, voltar para casa, se distrair de forma frívola, como diz Sêneca, né? Distrações, passatempos frívolos, se distrair frivolamente, se alimentar de má qualidade, acordar no dia seguinte, ir para o trabalho, esperar o final de semana chegar, pagar a conta e vai vivendo a vida assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, o segundo ponto, a segunda técnica para você ter mais foco e concentração é saber para que você vai ter foco e concentração. Porque pensa comigo, se o meu cérebro tem a natureza distraível e me concentrar gasta energia, para que eu vou me concentrar? É bom me dar um pra quê, porque senão eu não vou me concentrar, né? Me dá um pra quê decente para eu me concentrar. E eu ensino isso pros meus alunos, né? Então, todo o seu dia, se você pegar aqui, cadê meu... meu iPad não tá aqui. Se você pegar o meu iPad, eu tenho exatamente a minha meta do dia. Para que eu tô focado? A gente está focado fazendo nosso podcast, porque daqui a alguns minutos a gente tem o quê? Temos uma reunião. Uma reunião. E o foco em fazer o podcast dentro do horário tem um para quê. E aí, você precisa entender, Five, que a gente deveria ter o macro representa o micro. Como assim, Jerônimo? Os meus hábitos e as minhas atitudes do meu dia a dia
vão representar o resultado que eu vou ter na minha vida. Então, quando eu olho para o meu dia de hoje, você pode ter certeza absoluta que os seus próximos 5 anos vão ser um reflexo do acumulado dos seus dias. Assim como a tua vida atual, se você está 10 quilos acima do teu peso, você não ganhou de ontem para hoje. Isso é um reflexo das suas atitudes dos últimos meses e anos. É o poder das pequenas atitudes, assim, né? No somatório delas. É aí que é isso que o Jerônimo fala e essa visão traz muita clareza do impacto na nossa vida dessas pequenas atitudes, né? O meu dia não foi tão produtivo. Meu dia voou. Quantas vezes você está falando isso? Meu dia voou, não consegui fazer o que eu precisava fazer. Meu dia voou, não consegui fazer o que eu precisava fazer. Nossa, a semana não deu para nada. Aí o mês já passou e eu nem toquei no meu TCC, Nossa, esse ano passou no meu voando, estudo. né? Aí o ano passou voando. Cara, e assim vai ser a sua vida, né? Essa Nossa, construção. já cheguei nos 30 anos e não construí Esse nada dia bom que representa aos 40, a semana, 50. que representa o mês, que representa o ano, que representa uma década, que você não Representa uma mudou vida. nada na sua vida, né? Então, dentro dessa lógica, perfeito, Paty. Então, eu deveria sempre, o menor deveria olhar sempre para o imediatamente maior. Vou explicar. O meu dia, o meu agora deveria ser uma pequena peça do quebra-cabeça do meu dia. O meu dia deveria ser uma pequena peça do quebra-cabeça da minha semana. A minha semana deveria ser uma grande peça de um quebra-cabeça do meu mês, o mês para um ano, o ano da década, a década da vida. Né? Eu tô com 50 anos de idade. O que eu vou construir para os 60? Eu tenho um objetivo para os 60. Só que eu não vou olhar para os 60, né? O meu ano precisa ser uma peça do meu quebra-cabeça dos 60. O meu mês do meu ano, a minha semana do meu mês, o meu dia da minha semana. Então eu preciso ter metas claras do dia. Quantas pessoas têm uma meta clara para aquele dia? Pouquíssimas. Por isso que a grande maioria das pessoas é desfocada e desconcentrada. Você deveria acordar todos os dias de manhã para cumprir um propósito que você estabeleceu ontem para o dia de hoje. Então, quando eu estabeleço amanhã eu vou... Né, Aí então, você avança na sua vida. E hoje, o que acontece? Você avança na sua vida. E na semana, você avança no seu objetivo no mês, da no semana. ano, na década, na mês, vida. E assim você avança. Até que você tem uma vida que valeu a pena ser vivida, que você vai contar as histórias, você tem orgulho Aí de você contar. conquista, você celebra, você constrói, você isso. muda, você transforma, você alcança aquilo que você deseja, né? Então entenda, quando eu faço... Vamos assumir que você vai fazer os pomodoros. Né? Então, ou seja, vou estudar 25, vou focar 25 e vou me permitir distrair por 5, ou 50 e 10. A forma que você achar melhor, que funcionar melhor para você. Você deveria, a cada pomodoro, estabelecer o quê? A meta daquele pomodoro. Então, por exemplo, exatamente agora, existe um pomodoro acontecendo. Se você olhar o meu computador aqui, ó, eu vou mostrar para o time. Aqui, vai aparecer aqui, ó. Gravar episódio, tá aqui, ó. Gravar episódio, tá vendo? 40 minutos. Esse é um pomodoro acontecendo dentro do meu computador. Tá? O tempo tá rolando aí. Né? Então, esse pomodoro até escrevi ali, ó, que legal. Eu não sabia que isso aqui escrevia. Tá aí, parou de escrever agora. Vamos. Então, beleza, deixa eu só apagar agora, né? Porque eu fiz a merda. Como é que apaga aqui? Bom, não apaga. Deixa assim, tá bonitinho. Mesmo, tá bonitinho. E aí, dentro dessa linha lógica, Paty, o que entra no meu coração? Que a gente precisa ter metas claras para aquele pomodoro. Então, o meu pomodoro agora é de gravar esse podcast. O próximo pomodoro que eu fizer é da reunião que eu tenho. O próximo... E assim vai. Tá. E assim vai acontecendo. Então, assim você vai conquistando o dia, conquistando essa pecinha do dia para a sua semana, né? Você vai conquistando a pecinha do agora para preencher o seu dia para a semana e por aí afora. Essa foi a segunda técnica. São 4. Essa foi a técnica do meio. Do meio, então Tô te chegou dando dicas a hora exata para eu chamar os comentários do Five. Five, eu adoro os comentários de vocês, sabia? Eu acho que vocês gostam de comentar, mas eu queria dizer que eu amo ler os comentários do Five. Amava mais, quando tinha mais. Os Five estão comentando pouco. Os Five andaram com umas fuleirices aí, né? Essa última semana. Eu acho que eles estão desfocados nas frases. Eu vou ajudar você, Five, ó.
Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase é fundamental. Não tem revisão. Não tem tem que revisão? ouvir o podcast, Então tá bom. não tem revisão. Então ouça o podcast aí. Exatamente, não tem revisão. E eu trouxe aqui os comentários do Five do podcast 199, o antes do 200, também conhecido como antes do 200, né? 200 é um número bonito. Depois do 198. Né? Como ter sucesso nas 6 áreas essenciais da sua vida. O guia definitivo. Se você não assistiu esse podcast, volta lá e assiste, porque ele foi surreal. Eu queria lembrar uma coisa, Paty, desculpa. Eu tenho um presente pra você hoje. Então, continue assistindo. Eu podia dar o presente até depois dos comentários, mas eu vou deixar... vamos ver, eu vou decidir o que eu faço. Vai. Pensa aí. O primeiro comentário foi da Indiane. Indiane falou, eu sou Five Cinderela. Cara, não aguento com vocês. Por favor. Five, esse não existia. Por que Five Cinderela? Five Cinderela. Virou abóbora? É isso? Não? Escuto limpando a casa, mas sei que tudo que escuto é pra no final mudar de vida. Vocês são minhas fadas madrinhas. Ai, que bonitinho. Eu amei esse Five Cinderela, viu, Indiane? E o comentário aqui da Família no Controle. Opa. O like já é certo. Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. Obrigada, nossa. Sou Five pela cidade. Ele é um Five pela cidade. Anota aí também, que esse a gente não tem. Sou Uber. Olha a razão do que ele faz. Que legal. Sou Uber e ouço dentro do carro com passageiros. Sempre preciso passar, pois o tema vira assunto dentro do carro. Gratidão. É um Five que já vai compartilhando também, né? Porque tá lá legal, com passageiro. Cara, gostei. Muito legal, adorei. Família no Controle. O comentário aqui também do Marcos Vinícius Vieira, ele falou, a natureza não dá salto e o seu processo também não dá. Que frase, virou uma chave em minha vida. Muitas das vezes queremos ser alguém que não sabemos como que foi o seu processo e o pior, sem querer passar pelo processo que essa pessoa teve. Vocês são top demais, não percam um episódio. Massa demais. Essas reflexões valem a pena, né? Essa nem foi a frase que eu escolhi, foi só um comentário do Five aqui, do Marcos, mas é muito isso. Eu acho que tem muito... A reflexão de vocês sobre o que a gente traz vale muito, né? E vocês compartilharem aqui no comentário, isso aqui Five vai aprendendo com Five também, né? O que chamou a atenção de um pro outro. E o comentário da Rosa Berê Lima. Ela fala, pedi licença no meu trabalho para participar do No Comando a Revolução em setembro. Uau. Aí sim, atitude, ação. Vamos, gostei, hein? Ô, Rosa Berê, já quero um abraço seu lá no Comando a Revolução. Fala, Paty, tô aqui. Aliás, vou deixar o link aqui na descrição, porque existe um lote promocional agora e cada vez que vira o lote ele vai ficando mais caro. Igual avião, vai ocupando os assentos, ele vai ficando mais caro. Ocupou, a última vez que eu soube, tinham 78% das vagas preenchidas. Então, por favor, se inscreva. Agora, se inscreve no link Comando na descrição. Revolução. 3 dias inteiros comigo em São Paulo. Não temos previsão de quando será o próximo. Não, este ano não existirá. Isso é certo. Então é a última chance que você tem para mudar a sua vida ainda em setembro desse ano. Estou feliz com a minha decisão e propósito. Evolução permanente junto com vocês. Incrível. Quanta alegria, parabéns pelo 199 e vamos. E a frase, eu trouxe a frase aqui, escolhi a frase que várias pessoas comentaram e trouxe aqui a da Dani Oliveira, que ela falou, não seja o peso de papel da sua própria vida. Uau. Sensacional, ela falou. Lembra dessa Paty frase? Araújo. Vai, Paty Araújo. Aliás, Five, eu tô começando a ficar enciumado, porque quase 100% das frases que vem aqui é by Paty Araújo. Ó, e como a gente tá no podcast 200, eu trouxe uma coisa, que é a terceira. Você dividiu o podcast em etapa 1, etapa 2, a terceira eu já vou emendar aqui, posso? Qual é a terceira? Mas eu trouxe, ó, junto com os Fives aqui, pra comemorar o episódio, pra apresentar pra quem não conhece... O que é tamarindo, afinal de contas? Você sabia que tem um monte de gente que não sabe o que é tamarindo? Não, mentira, não tem como. Agora, V5, você sabe por que a Paty tá trazendo tamarindo daqui? Tem que saber se você sabe a história do tamarindo. Bota nos comentários, eu sei a história do tamarindo. Quem Conta a história do tamarindo, por favor. Não, eu não vou nem contar essa história, Paty, porque o Five tem que saber, tá? Mas eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Esse tamarindo é do chão... ou é do mercado? Não, esse tamarindo é do mercado, porque eu não tenho a sorte de ter uma árvore de tamarindo pra pegar o tamarindo do chão. Por que, Five? Olha aqui, vou mostrar pra vocês. O tamarindo é esse aqui. Luquinhas, dá um zoom aqui, né? Deixa o pessoal ver bem direitinho o tamarindo. Olha que perfeição da natureza. Vem essa casquinha aqui, que é praticamente de madeira. Vou quebrar, ó assim. Na história, Jerônimo diz que eu como comida do chão. Que eu como comida do chão, né? Porque não, eu digo não. Um dia a gente estava embaixo de um pé de tamarindo. Começo de relacionamento... Estávamos na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Namoro ali Cria nos primeiros... de Botafogo. E aí, começando namoro, tudo bem. Daqui a pouco, esta menina
aos 28 anos de idade, abaixa, pega um negócio do chão e come. E te oferece. E me oferece. Eu falei, eita, ô Lelê, lá vem ela. Tamarindo, olha aqui, ó, coisa linda, ó. Casquinha, ó, praticamente feito de madeira. Tudo certinho aqui, você abre e aí vem aqui dentro o tamarindo. Eu sei que muitos cariocas só conhecem a bala de tamarindo, não conhecem o tamarindo mesmo, né? Cara, ele é azedinho, ele é bom demais. Eu vou até comer esse, vou ficar de boca cheia e Jerônimo continua. Eu já comi um pedaço do meu aqui. Só que isso foi pego do chão, Five, no meio do começo de namoro. Então, para celebrar o podcast número 200, temos tamarindo. Vamos! Você ouviu o podcast do tamarindo, Five? Bota aqui, eu ouvi o do tamarindo. Conheci a história. Bom demais. Posso seguir? Por favor. Esses foram os comentários do Five com tamarindo. Eu tenho mais 2 técnicas agora para aumentar o nível de foco e concentração, mas eu já vou dar o presente para as pessoas. O presente é o seguinte, Five, esses dias eu estava nos stories e a gente estava falando muito sobre Olimpíadas lá dentro do Instagram. E sobre Olimpíadas, as pessoas admiram muito o foco e a disciplina dos atletas olímpicos. Porque as pessoas falam, cara, esses caras são fora da média. Na verdade, eles são sim fora da média, mas eles são fora da média por uma razão que eu e você podemos ter. Porque as pessoas não constroem... Você já deve ter me ouvido falar disso se você é Five das antigas. As pessoas não constroem sucesso e fracasso. Elas constroem hábitos. E os hábitos, sim, constroem o sucesso e o fracasso. Então, a minha meta não é construir sucesso e fracasso. A minha meta é construir hábito. Então, entenda uma coisa. E construir hábito é uma arte. Que não é para todo mundo. As pessoas não sabem construir hábitos que vão construir sucesso. Elas acabam construindo hábitos no automático que viram fracasso. E elas não entendem. Fracasso financeiro, fracasso na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos, né? Na vida dela mesmo, na parte de energia e saúde. E elas não sabem disso. Então, aí o pessoal, aí conversando lá nos stories, né, eu prometi, falei, se vocês tiverem, se 80% ou mais quiserem uma aula sobre a disciplina dos campeões, como construir hábitos que vão te gerar resultado na sua vida, se fosse 80% ou mais, eu criaria a aula. E aí o que aconteceu? 97% das pessoas quiseram essa aula. Então eu vou dar uma aula gratuita, dia 15 de agosto, à noite. Então aqui embaixo nos comentários tem um link para você se inscrever gratuitamente. Mas presta atenção, cara, que Five. presente relevante para sua vida, hein, Five? Mas é mais do que isso, tá, Paty? É uma aula estruturada, com começo, meio e fim, completa para você. Só que eu vou fazer no Zoom. Que você pode me ver, vai estar mais íntimo. Não é uma aula no YouTube. Você vai estar lá, vai poder participar no chat comigo. Só que a sala de Zoom só tem 1000 cadeiras. Então você precisa se inscrever e quando eu mandar o e-mail no dia, a sala está aberta, fique na frente do computador dando... Para conseguir entrar. Para conseguir entrar, porque... Quando chegar a 1000 pessoas, a porta da sala fecha. Não entra mais ninguém, e porque não cabe mesmo. a probabilidade é que vai lotar 1000 muito rápido, né? Eu já dei aula para 16 mil pessoas ao vivo, só que eu quero dar mais íntimo, mais próximo, com mais relacionamento. Legal, então, que quem tiver lá realmente, cara... vai estar muito próximo de mim. Então, a disciplina dos campeões, como transformar os seus hábitos e gerar resultado concreto na tua vida. Que presente. Então, se inscreve, o link tá aqui embaixo. Então, como é que é o processo? Você se inscreve agora, Five, não deixa pro final não. Se inscreve com o seu e-mail. No dia da aula, um pouco antes, eu vou mandar um e-mail com o link da sala para você entrar. Já bota um alarme assim na sua agenda, 10 minutinhos antes da aula. Não, bota meia hora, porque eu não sei quanto tempo antes eu vou mandar. Porque vai que hora. ela bota 10 minutos, eu mando com 15, ela perdeu o lugar. Tá, bote meia hora antes, porque a partir de meia hora eu vou mandar o link... nos últimos 30 minutos da aula, né? Faltando 30 minutos para a aula ali, mais ou menos, vou mandar o link e os 1000 primeiros vão conseguir o lugar. Então entra lá. Vamos para a terceira? Podcast 200 tá demais, hein? Tá demais, com presente e tudo. Manter foco, com presente, com tamarindo. Moleque. Terceira técnica, Paty, é assim, ó. Você já falou aqui, né? Sobre piloto automático. A neurociência prova que a gente tem mais ou menos 40% do nosso dia é completo piloto automático. Sabe do que a gente está falando em horas?
mais ou menos de 6 a 7 horas do tempo que você está acordado e acordada. A gente está em piloto automático. Em piloto automático. Imagina o que você... Não parece, não né? Parece. A gente não sente isso. Não né? sente. De 6 a 7 horas, você está só cumprindo um padrão. Só repetindo um padrão que você tem. E só tem uma forma de quebrar esse padrão, praticando a autoconsciência. Não tem como eu quebrar um padrão se eu não perceber que é um padrão. Vou explicar. Se você entra no banho e não pratica a autoconsciência, você vai tomar um banho inovador ou você vai repetir o banho de ontem? Repetir todinho. Todinho. E aqui não tem problema, só que isso é banho. E quando eu vou produzir no computador, você acha que todos os dias você cria um jeito novo de trabalhar? Não, todos os dias você trabalha exatamente como você trabalhou ontem. Talvez seja um jeito bom, talvez seja um jeito horrível. Bosta. Pessoas desfocadas vão tender a continuar desfocadas. Pessoas distraídas vão tender a continuar distraídas. Pessoas improdutivas vão tender a continuar improdutivas. E a única forma de eu fazer isso, mudar isso, é praticando a autoconsciência. Como que eu pratico a autoconsciência? Estando presente. Já falei isso algumas vezes em outros podcasts. Existem 4 tempos: o passado, o futuro, o presente e o ausente. O ausente é aquele cara que não está nem pensando do passado, nem preocupado com o futuro, nem sabendo o que está fazendo. Está só no ausente. Eu vejo pessoas ali rolando o feed de uma rede social completamente no ausente. Está pensando em nada, está ali, só passando. Então, a única forma de eu reverter o meu cérebro distraído e transformar ele num cérebro focado e concentrado é tendo autoconsciência, é praticar a autoconsciência. Como que eu faço isso, Jerônimo? Por exemplo, pelo mindfulness, né? Praticando mindfulness. O que é isso, Jerônimo? É uma técnica muito usada aqui no Ocidente, onde eu começo a prestar atenção nas coisas. Por exemplo, né? Talvez você não está focada nisso, porque não é o propósito, mas qual é a temperatura da mesa? Olha que interessante, quando você Five que está aí, né? Você está sentado num lugar duro ou fofinho? Perceba suas pernas, elas estão cruzadas ou descruzadas? Suas pernas estão como, Paty? Estão cruzadas. A minha também, mas você só teve consciência porque eu te perguntei. Antes estava no piloto automático, faz sentido? Então o que é praticar o mindfulness? É você, por exemplo, vai entrar no banho e sentir a água descendo pelo corpo. É você mastigar, largar o garfo e mastigar a comida, sentir a textura, sentir o gosto da comida. Quando você começa a praticar isso, você começa a diferenciar. O caminho natural do ser humano é o quê? Joga a comida para dentro da boca. Você não sente nem o sabor das comidas propriamente ditas. Quando você começa a praticar mindfulness e começa a comer de forma consciente, você sente o sabor da comida. Você consegue... Se você bota uma colherada com arroz e feijão, você consegue diferenciar, deu até água na boca, eu tô em jejum, né, até agora, você consegue diferenciar o sabor do arroz e do feijão na mastigada, ao invés de ser só um bololô de comida colocada para dentro. Então, eu preciso praticar a autoconsciência para eu perceber, para que tudo isso, Jerônimo? Para que eu perceba que eu perdi o foco. Porque a grande maioria das pessoas, sabe a história da criança que corre, que você contou? A grande maioria das pessoas não percebe nem que a criança correu. E quando sai correndo atrás da criança, acontece o pior. Esquece que tem que voltar. Esquece das 3 que deixou lá. Então, o problema dela não é perder o foco, é que ela perde o foco e vai zum, e não volta. É isso que a meditação ajuda também, meditação, né? Você fazer mindfulness. esse exercício de voltar a focar ali em não deixar o pensamento ir. Porque é isso, né? Imagina assim, né? O cara tá ali... Vamos voltar lá no passado? Eu tô ali pescando. Se eu só pescar, eu vou ser comido pelo predador. Então eu pesco e olho. Só que eu volto a pescar. Senão o que vai acontecer com a pessoa? Pesca e olha. E quando vê, deixou a vara lá, a lança lá e vai ver. Ah, uma árvore. Ah, uma floresta. Ah, um lago. Aí, então, eu tava pescando. Né? A gente já deve ter visto um meme que circulou aí muito na internet, não sei se já foi impactado por ele. O cara tá ali no celular um tempão e fala assim, que mesmo que eu vim fazer aqui no celular? Aí olha, tá o cara acidentado. Ah, é? Ligar um 93 aqui. Ó, o cara que sofreu acidente aqui. Né? Então, esse é o ponto. Então, quando eu pratico presença plena, eu começo a perceber mais rapidamente que eu saí do foco. Eu começo a perceber que eu sentei para trabalhar e abri uma aba do GE, Globo Esporte, para ver como é que está o Botafogo. Então, eu só consigo perceber isso se eu sair do piloto automático. E a única forma de sair do piloto automático é praticando consciência plena.
Incrível. Essa é a terceira técnica. Vamos para a quarta e última técnica aqui do podcast. E se o cara chegou, se o Five chegou até agora e não curtiu ainda... Ah, não. Era pra ter sido desde do início ali. Cara, teve Five que comentou assim... Eu fui a curtida 24. Ele sabe até qual foi a curtida dele. Ô, Five, fiquei curioso agora. Podia ter isso, né? Botar. Qual foi? Olha exatamente agora e bota. Eu fui o... Amei, Paty. Número tal. Fui o 198. Fui o 327. Fui o 18. Adorei. Bota aí. Eu adorei também. Quem foi você na... Pô, eu curti lá no começo. Mas e agora? Vê agora. Que número que tá? Five curtida 35. Boa. Com honestidade. Fala, eu fui o primeiro. Não vem com esse papo, não. Aqui, Five é honesto. Nosso Five é Five honesto. Coloca aí o número certinho. A quarta e última, Paty, antes de eu dar o nome do que a gente chama na linha de produtividade e neurociência, foi um experimento feito. Essa lógica parte de um experimento. Como é que aconteceu? Era um hospital. E nesse hospital, os médicos tomavam muito refrigerante. Uhum. E é muito louco, né? Porque era um hospital e os médicos bebiam muita bebida que ninguém deveria estar tomando, tecnicamente falando. Né? Ou ao menos não em excesso, não em todas as refeições. E os médicos tomavam muito refrigerante na hora do almoço. E pouquíssima água. E eles fizeram um experimento. Eles pegaram a água... O experimento foi assim: pegaram a água, puseram no lugar onde o refrigerante estava e pegaram o refrigerante e puseram no lugar que a água estava. E, para surpresa, eles começaram a consumir mais água do que refrigerante. Olha que legal. Eles fizeram um design do ambiente focado em beber mais água. Igual o supermercado, né? Que tem um design próprio para cada altura. Existe toda uma ciência, assim, em venda do supermercado, né? Muitos supermercados começam pela área saudável, porque você já compra o saudável, você já compra o legume, a verdura, e depois você se permite comprar um monte de besteira dali pra frente. Tem toda uma ciência. A altura da gôndola que tá à altura dos nossos olhos, inclusive, né? Tem supermercado que é mais caro você colocar o seu produto ali, colocar lá embaixo no chão, e aí tem toda uma ciência. Por exemplo, o cara pode botar leite moça aonde ele quiser, porque quem compra leite moça vai procurar. E quando você quer lançar um novo concorrente, você tem que pagar para ficar melhor posicionado, né? É o design, né? No caixa, os produtos que estão no caixa são caros ou baratos? Quando você chega no caixa. Pequenininho, porque você já gastou ali incremental. R$300 numa compra. O que é R$3 uma pastilha? Né? Então a galera vai, bota mais um chocolatinho, mais uma balinha. Não existe um produto de R$1.000 no caixa. Existe R$3, de 5, de 10. Revista. Né? Design. E eu preciso trazer esse aprendizado para o design da minha vida produtiva. Então chama design produtivo, design de ambiente produtivo. Eu preciso ter um design produtivo. E eu trouxe 3 técnicas rápidas sobre design produtivo. Primeiro design bem objetivamente. Primeiro, para ter um design produtivo que permita eu ficar focado e concentrado o dia todo. Um podcast só de design produtivo, né? Se a gente colocasse assim, pensar assim, daria um podcast, pensar num design produtivo para o quarto, para sua cozinha, para o seu escritório. Quer, Five, um podcast sobre design produtivo? Muito legal. Vamos fazer uma meta aqui, então? Se a gente tiver 500 comentários, 500 curtidas ou comentários, total, você escolhe. Comentários. 500 comentários nesse podcast, a gente faz um podcast sobre design produtivo da sua vida, da sua casa. Mas por agora eu vou falar do ambiente de trabalho para ser foco. Então, comenta, nem que seja eu quero, para poder aumentar o número de comentários. Vamos lá. Primeira técnica de design produtivo focado em foco e concentração de trabalho. Primeiro, cara, você precisa diminuir as distrações. Como que eu diminuo as distrações? Celular, principalmente celular longe. Só de você deixar o celular fora do alcance... por exemplo, se o meu celular, nem sei onde está, não está ao alcance da minha mão. Se tivesse, não é impossível que enquanto a Paty estivesse falando, eu desse uma olhadinha para ver se entrou alguma mensagem importante, para ver se alguém mandou alguma mensagem para mim, para ver que horas são. Então, isso é uma distração. Então, no design produtivo, diminua as distrações. É como se eu dissesse assim, eu tô pescando, eu vou me distrair, isso é fato, mas deixa eu não ter um pula-pula, uma lanchonete do lado do rio para eu poder voltar mais rápido para pescar. Então diminua a quantidade de distração perto de você, porque você vai se distrair, né? Então diminua as distrações para que você possa voltar mais rápido. Segunda técnica, prepare
tudo que você precisa para aquele trecho de trabalho. Então, por exemplo, se eu sento aqui para produzir e eu eu não trouxe a água, não trouxe o chá, hoje até chá, nem é café, não trouxe a água, não trouxe o chá, não trouxe a minha lista de coisas, esqueci meu óculos. Não tem caneta. Não tem caneta, no meu caso, lapiseira. O que vai acontecer? Eu vou ter que parar, vou ter que levantar. Aí o podcast, que era para durar 1 hora, 1h30 no máximo, uma gravação completa, vai durar 2, porque eu tenho que parar. Eita, peraí, Luquinha, peraí, o time que edita, só um instantinho que eu tenho que pegar. E assim vai acontecendo, né? Então, pegue tudo que você precisa, sua água, seu café, o material que você vai precisar de aquele que destaca texto, pegue, se organize, faça o design produtivo. E a terceira e última técnica, para ficar muito claro para você, tenha um ambiente organizado de trabalho. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se a tua ambiente de trabalho está bagunçado, a probabilidade da tua estrutura mental estar bagunçada junto com o ambiente é muito grande. Tem um estudo, olha que interessante, Paty. Lugares mais sujos, com vidro quebrado, tem um maior índice de violência e de depredação. Lugares mais limpos e mais organizados têm menores índices de violência e depredação. Então, é como se eu fosse... O ambiente físico interfere, então. Nas minhas decisões, nas minhas ações. Então, você precisa ter um ambiente físico adequado para que as suas ações sejam compatíveis com ele, né? Porque nós somos congruentes com aquilo que está acontecendo. Se eu estou num ambiente que é tudo limpo, eu tenho menos propensão de jogar o lixo no chão. Eu não jogo nunca, mas no meu caso, né, eu sou muito cuidadoso com limpeza do que não é meu, né? Mais até do que com o que é meu. Mas vamos assumir que eu fosse uma pessoa distraída nesse aspecto. Então, se o lugar já está sujo, tá tudo bem jogar mais um sujinho. Às vezes você tá com uma latinha na mão, aí tem umas 10 latinhas no canto, vou jogar ali também, já tá um monte de latinha ali. Só que ali tá errado, né? Tô dando um exemplo, talvez não seja o teu caso, Fábio, mas é só para você visualizar. Então, crie um ambiente estruturado, organizado e limpo para você. E agora a dica master, Paty. A dica master. E para eu te dar a dica master, você precisa, antes disso, ter se inscrito. A mais master de todas, tá? Você precisa ter se inscrito para assistir a aula gratuita. Cara, a disciplina dos campeões, como transformar seus hábitos e alcançar resultados antes não imagináveis na sua vida, né? Então, o que eu queria que você fizesse? Se inscreve agora para eu dar a última dica. Cara, essa aula vai ajudar as pessoas a terem a melhor medalha, né? Sem a medalha dúvida. De ter os resultados que elas querem na vida delas. Para elas próprias. Se inscreveu, Five? Então vamos lá. Olha só, qual é a última técnica? Não arrume a sua mesa para trabalhar. Uai, Jerônimo, tu acabou de falar que é justamente para arrumar... Explique-se. Me explico. Você vai arrumar... Se você tiver que arrumar a sua mesa para trabalhar, é porque você cometeu um erro. A mesa não se arruma para trabalhar. A mesa se termina o dia de trabalho, deixando a sua mesa arrumada para começar o dia seguinte já com ela arrumada. A Paty tem uma frase, né? Que tem até a camiseta da Paty. Só termina quando acaba. É uma frase clara da Paty. Se ela tá arrumando a casa por um acaso, sei lá, resolveu arrumar aqui o estúdio. Cara, só termina quando acaba. Não é porque arrumou 70% que acabou, só termina quando acaba. Então, a última coisa do seu dia é organizar o dia de amanhã e deixar a mesa organizada. Porque se você chegar na bagunça, já Olha tá que errando. massa, se você chega na sua mesa e ela tá arrumada, você foi organizado. Se você chega no seu dia para arrumar a sua mesa, você tá procrastinando. Você tá adiando o que deveria estar fazendo, que não é arrumar a mesa, é o trabalho que você deveria estar fazendo. Exato. Que podcast? Podcast Eu gostei. Sai da média número 200. Com Tamarindo. Com Tamarindo. Com presente para você assistir uma aula gratuita. Tomara que você tenha gostado do Five com 500 comentários. A gente faz o podcast do design da sua vida. Design da sua vida produtiva. E agora vamos pro próximo. Vamos ver se deu tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, ainda sobraram 15 minutos desse podcast. Vou vamos comer mais tamarindo antes da reunião. Temos 15 minutos para comer tamarindo. Um abraço para você, Five! Vamos! A gente se vê por aí no próximo podcast, mas de preferência na nossa aula do dia 15 de agosto. Um abraço e vamos! Tchau!